Olá, muito boa noite. Está no ar Bate-Papo com Cristina Pinho, neste domingo, dia 21 de novembro. Falando hoje para vocês, quem poderia imaginar que conceitos milenares ainda não estão totalmente sendo descobertos pelos homens? Agora que a gente está começando a saber alguma coisa sobre coisas milenares, sobre o que os homens descobriram anos e anos e anos e anos atrás. Para nós, hoje, quem vai explicar tudo isso é Maria Cecília de Arruda Arche, consultora de marketing em primeiríssima mão e esotérica de plantão em mais primeira mão ainda, através de grupos de estudo, um lindo trabalho que faz a Cecília. Boa noite, Cecília, tudo bem? Boa noite, Cristina, é um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar os internautas que estão aqui nos assistindo e eu espero que nessa nossa conversa possamos discutir assuntos que, apesar de ter um peso muito grande, eles possam chegar a todos de uma forma bem suave, bem light, e que todos possam compreender de forma bem contundente. Na realidade, Cecília, é um assunto que a gente tem muitas dúvidas, porque o hermetismo, a gente logo pensa em hermético, que seria uma coisa extremamente fechada, oculta e tudo mais. É isso mesmo? Realmente, hoje o conceito de hermetismo é algo que nós entendemos como alguma coisa que alguém fala, mas que não está no nosso entendimento. Mas o nome hermetismo se diz porque esses conceitos ficaram fechados, né, em ordens secretas, né, em ordens através dos anos, através dos milênios. Mas hoje estamos num mundo bem mais democrático. A internet hoje nos deu essa oportunidade de vasculharmos os sites e ali captarmos então uma porção de ensinamentos e termos essa oportunidade de descobrir que certas coisas que estão descobrindo hoje, na verdade, elas já foram descobertas, aliás, até mais de 15 mil anos atrás no Antigo Egito, elas não se transformaram muito não, elas vieram até hoje na sua forma quase original. O mais engraçado é que a gente fala do nada ao todo, não é? E como a gente trata esse do nada ao todo? Será que isso é possível? A gente tratar o hermetismo como uma frase assim? Olha, excelente pergunta, Cristina, porque a palavra todo é uma palavra indescritível, é maravilhosa. Complexa, talvez, né? Mas ela é extremamente pertinente para descrever aquilo que as religiões chamam de Deus. Uhum. Quando a gente fala em Deus, nós estamos ligando a um Deus religioso, às vezes até personificado. Uhum. E quando nós falamos no todo, nós podemos entender que o todo é aquilo tudo que consiste em toda a criação. E tudo aquilo que existe. Então, quando a gente fala o todo, significa a existência de todo esse mundo fenomênico, esse mundo de que fazemos parte e que podemos perceber. Mas, que até tem partes que nós não percebemos muito bem, né? Mas o todo significa o conjunto da existência. Por isso que eu acho que essa palavra é realmente muito interessante. Olha só, a gente já está aqui com uma turminha muito bacana que vem sempre aqui. Então eu tô com a Fabi Kiso. Olá, Fabi. Tinha sumido, né, dona Fabi? Agora está aqui de volta. Eu tô aqui com o Adriano Rotz. Tô aqui com o Neto Palma, que inclusive já sim falou muito aqui pra mim sobre esse assunto, já foi aí buscar nas páginas do nosso livro, né, internautico,
É tudo sobre esse assunto. Quem mais eu tenho aqui? Vamos ver. Eu tenho Ari. Eu tenho... Nossa, eu tenho gente de Londrina aqui. Olha que maravilha. Muita gente aqui já falando sobre o assunto. Tá rolando aqui um papo muito bacana. O Adriano faz uma pergunta. Adriano, eu vou fazer essa pergunta para você, mas de repente a gente possa te responder no decorrer, tá bom? Existe alguma relação entre a cabala e o hermetismo? A gente vai responder isso já já, porque é o seguinte. Primeiro, para a gente conhecer melhor esse assunto, me explica o que é o hermetismo. Como você já disse, né? Hoje em dia, hermetismo é aquilo que é fechado, aquilo que a gente não entende. Mas, na verdade, ele é um conjunto de ensinamentos de Hermes Trismegisto. Ele é uma filosofia oculta e magia atribuídos a este ser chamado Hermes Trismegisto. E, na verdade, isso consiste num estudo onde cada um pode descobrir melhor a sua própria consistência, a sua própria essência e, com isso, buscar o Criador. Ao contrário do que muita gente pensa que é coisa do demônio, coisa do diabo, e não tem nada a ver. É uma coisa maravilhosa, tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, mas a sua beleza está realmente por causa dessa simplicidade. Como entender o Criador e como que isso se processa, como é que esse conhecimento se processa. Na verdade, hermetismo é isso. E como a gente entender as leis que regem toda essa criação, desde o macrocosmo até o microcosmo. Isso quer dizer, todo o universo é regido pelas mesmas leis, desde a galáxia mais distante até o menor átomo existente aqui no nosso planeta, ou o menor organismo. Então, isso é o hermetismo, é o estudo e a assimilação dessas leis que regem o todo. E a gente pode dizer que isso surgiu aonde e como? Na verdade, isto surgiu através de... a origem primeira de tudo isso foi no Antigo Egito. Lá existia uma crença num deus chamado Thoth. Eu até tenho essa figura. É a figura número 4, né? Então, o deus Thoth, ele tinha a aparência de um homem com uma cabeça de íbis. Ele era o deus da sabedoria, ele era o deus que trazia o conhecimento, ele é o deus que regia o intercâmbio dos deuses aqui com a nossa terra, né? Essa filosofia do Egito, depois, ela foi mesclada com a Grécia. Com as filosofias gregas. E aí o deus Hermes da mitologia, que era o deus que tinha as mesmas características, né? Que também trazia... Ele era o deus... Para você ter noção, o Hermes, ele era o deus da mitologia grega que podia sair do Olimpo e trazer as notícias aqui para os mortais, né? A gente tem imagens disso? Temos sim, no slide 4. Né? Volpe, vamos colocar o slide 4 aí, o tape 4, aí a gente consegue distinguir bem isso que a Cecília está falando. São as figuras com o passar do tempo do deus Hermes. Que era o deus Hermes, que na verdade se mesclou com Thoth, eles tinham as mesmas características. Mais pra frente, já na mitologia romana, né, esse deus Hermes se tornou Mercúrio, que era o deus que tinha asinhas nos pés. Ele voava trazendo as mensagens. Mas enfim, na verdade... Uma anterior a essa, né? É uma anterior a essa. Uma anterior. É uma anterior a essa. Aí, Isto. A primeira figura, quem olha para o vídeo da esquerda para a direita... A figura egípcia, né, que é um homem com cabeça de íbis, é a figura do deus Thoth,
que era esse patrono do conhecimento, da sabedoria, né? No segundo slide, o do meio, nós temos aí uma estátua do deus Hermes. E é interessante, né, que ele é o correspondente do Thoth na mitologia grega. E ele tem nas suas mãos esse objeto que se chama caduceu, que é uma espécie de uma haste entrelaçada por duas serpentes. Essa é uma representação da Cabala, porque na verdade a Cabala, ou a árvore da vida, ela faz parte do conhecimento da existência. Ela é uma representação da existência. Então quem fala, ai, fulano estuda a Cabala, um negócio assim mirabolante, não tem nada de mirabolante, nada mais é do que uma representação de todas as manifestações da existência, de tudo. Então, né? quando o Adriano pergunta se existe alguma relação entre a Cabala e o hermetismo? Sim, a Cabala é parte do estudo hermético. Eu gostaria também de lembrar que tem uma frase maravilhosa que vem na frente no comecinho de um livro chamado Caibalion, que nós vamos falar dele aqui daqui a pouco, né? E que esse livro Caibalion, na sua introdução, tem uma frase dizendo assim, que os lábios da sabedoria estão ocultos e fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Quer dizer, quando o ouvido está pronto para ouvir, a boca fala. Quer dizer, quando as pessoas não estão preparadas para receber um determinado conhecimento, esse conhecimento ele não vai chegar até ela. E hoje nós vemos assim que o nosso planeta está passando por uma mudança e existe uma busca muito grande por verdades mais satisfatórias para explicar a nossa existência do que aquelas que existem prontas por aí. E daquelas que aprendemos desde criança ou aquelas que, vamos dizer assim, que vigoram no planeta. Então, justamente essa frase, né, que os ouvidos, a boca está fechada, a boca da sabedoria está fechada, exceto aos ouvidos do entendimento. É assim, a mesma coisa acontecia, inclusive, quando lá nos primórdios dos estudos herméticos, né? Os iniciados entravam para os mosteiros ou para os templos ou para aqueles locais aonde eles então faziam os seus estudos. E os mestres sabiam para qual iniciado ou para qual discípulo ele ia passar determinada parte deste conhecimento, porque o discípulo precisava estar pronto, né? Até tem uma outra frase dizendo assim, que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? Mas, Cristina, só voltando assim ao Hermes Trismegisto, né? Voltando ao Hermes Trismegisto, na verdade, a gente não sabe se ele realmente existiu como uma pessoa, como um ser, ou se ele foi dado a esse nome para ele, vamos dizer assim, para representar todo um estudo ou todo um colegiado representado por esse Deus, quer dizer, as notícias do céu sendo trazidas para a terra, né? Então, a gente acredita. No slide seguinte, você pode pôr o próximo slide é o quinto. Nessas três figuras, que já datam já da Idade Média, né? Nós temos aí três representações do Hermes Trismegisto. E vemos que ele tem as mesmas características do Hermes grego. Ele carrega o caduceu, né, que é a representação da Cabala. As duas serpentes, elas significam o yin e o yang, os opostos, e a haste, ela é o caminho do meio, é o caminho direto da iluminação, que aliás muitos mestres tiveram, né, que a gente sabe que Buda, o próprio Jesus Cristo se tornou um iluminado, era um iluminado, todos foram direto já para o entendimento do todo.
né? E você me lembrou agora